Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma, eu sou coordenadora médica da Regulação Estadual e médica reguladora e vou apresentar para vocês hoje a nova deliberação da CIB, que foi aprovada agora em junho de 2016, que fala sobre a utilização do telesaúde, então, pela Regulação Estadual. Então, a partir de 1º de agosto, nós iniciaremos esse processo do telesaúde com as especialidades de reumatologia e endocrinologia para adultos. Então, o objetivo dessa palestra justamente é apresentar para vocês essa teleconsultoria como uma ferramenta que visa aumentar a resolutibilidade da atenção primária e qualificar, então, o acesso ao nível da atenção especializada. Então, a telesaúde para essas duas especialidades, como eu comentei, ela vai ser feita de forma compulsória. Então, ou seja, é obrigatório passar pela teleconsultoria antes de inserir essas solicitações na regulação para as especialidades, então, da endocrinologia e reumatologia adulto, a partir de 1º de agosto. Tá? O objetivo disso, então, é qualificar a atenção primária por meio de educação permanente e melhorar a resolutividade dos médicos das unidades de saúde por meio da teleconsultoria. Então, a teleconsultoria para o clínico, assim, qualquer dúvida que tenha, ele insere na teleconsultoria e o médico, então, vai receber um retorno com a resposta do que fazer naquele caso. Isso resolve o caso do paciente sem a necessidade de colocá-lo numa fila para regulação, porque muitas vezes só se encaminha para a especialidade sem nenhuma conduta e o paciente fica um tempo muito grande de espera sem ter realizado nenhum acompanhamento ou nenhum tratamento. E com isso também, então, faz a educação médica, porque uma vez o médico recebeu a consultoria do que fazer naquele caso, se aparecer um caso semelhante, ele já vai saber exatamente o que fazer e com isso ele evita vários encaminhamentos sequenciais, tá? Com isso a gente consegue qualificar então o acesso à atenção especializada, encaminhando os pacientes que realmente necessitam da consulta com o especialista, qualificando então o processo de regulação e a classificação de risco e consequentemente a gente diminui o tempo de espera na rede de serviços então para que os pacientes sejam atendidos o mais breve possível, aqueles pacientes que realmente aguardam. Então, com isso, evita-se encaminhamentos desnecessários, diminui o tempo de espera e se faz a qualificação do acesso. Só lembrando que esse projeto ele não visa restringir o acesso dos pacientes. Todos os pacientes que necessitarem do especialista, eles vão receber o acesso. O que a gente vai evitar é o volume excessivo de encaminhamentos, muitas vezes desnecessários, de coisas que poderiam ser ser resolvidas nas unidades de saúde e aí, consequentemente, não serão encaminhadas. Então, como é que vai funcionar a partir de 1º de agosto? A partir de uma dificuldade, então, o médico da unidade de saúde vai inserir a sua dúvida no caso no site do telesaúde. E a partir daí, ele pode ter dois tipos de resposta. Ou o médico teleconsultor, que é um especialista na área, vai avaliar o caso e vai achar, não, esse caso realmente pode ser resolvido na unidade básica de saúde, sugerindo exatamente o que fazer e a resposta volta para o médico assistente e ele vai tomar as medidas. Se depois ele tiver alguma outra dúvida, ele pode retornar à teleconsultoria, tá? E se o médico achar que tem que ser encaminhado, então ele vai encaminhar para a teleconsultoria. Então o médico vai receber a resposta dizendo que o caso deve ser inserido no CISREG com o número da teleconsultoria e a descrição do caso para que o médico regulador possa dar o devido encaminhamento. Então, esses casos, ele vai sugerir, então, que seja encaminhado para o especialista e, junto com isso, ele pode sugerir que seja só solicitado algum exame complementar ou que seja feita uma medicação, alguma conduta que vai ser feita enquanto o paciente aguarda a consulta com o especialista. Isso que eu expliquei até agora são para os casos novos que irão ser inseridos a partir de 1º de agosto. Mas essa teleconsultoria, ela também vai ser utilizada para os pacientes que estão na fila de espera. Como a fila de espera nessas especialidades ela é grande, a gente vai começar a devolver progressivamente esses pacientes. Então, vai ser encaminhado para cada GERSA uma lista com os pacientes que estão na fila de espera da endocrinologia, começando pelas solicitações mais antigas para que seja feita a reavaliação desses casos. E, ao mesmo tempo, o médico regulador ele vai devolver esses casos
via CISREG para as unidades de saúde. Se a unidade de saúde entrar em contato com o paciente e observar que o paciente não precisa mais da consulta, porque ele já consultou de alguma forma ou o seu problema já foi resolvido, a unidade da saúde deverá então cancelar essa solicitação no CISREG. E em caso de confirmar então a necessidade do encaminhamento para atenção especializada, o médico assistente então ele vai solicitar a teleconsultoria. Então, se o paciente está muito tempo sem ser visto, ele vai passar pelo médico da unidade, e o médico da unidade então vai avaliar o caso e inserir na teleconsultoria, tá? Caso a solicitação, a indicação do teleconsultor seja de manter o paciente na fila da endocrinologia ou da reumatologia, essa solicitação do CISREG que foi devolvida, ela vai ser reenviada novamente para a regulação para que seja agendado o procedimento, tá? E nos casos em que a resposta do teleconsultor for por uma tomada de decisão para manejo na atenção básica, a solicitação deverá ser cancelada e o próprio médico da unidade de saúde então vai realizar a conduta e acompanhamento deste paciente. É importante destacar que nesses fluxos a teleconsultoria é realizada pelas secretarias municipais, tá? Mas algumas secretarias não têm acesso liberado à central de regulação, então nesses casos vai ser feito até via GERSAS, continuando atuando com os usuários solicitantes. Então a Secretaria de Saúde vai enviar a GERSAS solicitações que deveriam ser encaminhadas para a teleconsultoria e se a solicitação tiver que ser reenviada para a regulação, isso também vai ser feito via GERSA. Da mesma forma, as solicitações que serão devolvidas, a Secretaria vai informar a GERSA a necessidade de cancelamento ou de reenvio com a descrição e o número do protocolo da teleconsultoria, já que somente as GERSAs têm acesso para a devolução dessas solicitações. Tá? Então, isso seria mais ou menos como é que vai funcionar o fluxo. Essa deliberação da CIB está no portal da Secretaria, no menu Regulação e Deliberações, e vocês podem acessar caso tenham alguma dúvida. Boa tarde, pessoal. Estávamos sem áudio mesmo, só para fazer aqui a troca das palestrantes. Então, eu sou Luana, sou da equipe do Telesaúde Santa Catarina e agora eu vou falar um pouquinho com vocês os detalhes de como funciona a teleconsultoria em si. Então, como funciona para solicitar, para realizar uma teleconsultoria através do portal do Telesaúde. Bom, então a teleconsultoria, como a doutora Thelma já adiantou, ela tem esse papel de apoiar para a assistência dos profissionais que estão na atenção primária e oferecer um apoio para a tomada de decisão, para a conduta, para o manejo dos casos e dos temas que a equipe da atenção primária tem dúvida. Então, ela é realizada através do nosso portal, essa imagem é a carinha do portal do Telesaúde Santa Catarina, então aqui embaixo tem o endereço também, vocês todos que conectaram já conhecem. Vai ser através do portal do Telesaúde que a solicitação vai ser encaminhada, respeitando o fluxo de uma outra solicitação de teleconsultoria qualquer. Então, a teleconsultoria, ela é essa consulta entre profissionais que vai ajudar o profissional que está aí na ponta, na atenção primária, a tomar uma atitude para a condução do caso que está sendo discutido. Ela vai auxiliar a transformação da realidade naquele momento, a tomada de decisão, e ela pode ser realizada de duas formas. O formato síncrono, que é o agendamento de um horário para discussão por chat, e o formato assíncrono, que é o formato que nós vamos apresentar hoje, porque é o formato de teleconsultoria que está previsto dentro desse fluxo, orientado pela deliberação que a doutora Thelma acabou de apresentar. Então, por que a teleconsultoria é importante? Ela melhora a resolubilidade na atenção primária, evita encaminhamentos desnecessários, qualifica o acesso à especialidade quando ele é necessário e permite que a atenção primária faça a coordenação do cuidado e acompanhe o caso durante todo o processo. Mesmo quando o paciente ele é encaminhado para o nível secundário, a atenção primária continua responsável pelo caso. Quais são as características, então, dessa teleconsultoria assíncrona que está prevista para esse fluxo?
ela é realizada através do portal do Telesaúde. O tempo de resposta máximo previsto é de 72 horas. Sempre a resposta que o teleconsultor vai construir para aquela solicitação, ela está orientada pelas características do caso. Então, ela vai tratar de um tema que pode ser comum a outros casos, mas vai dar orientações para a tomada de decisão frente àquele caso específico. A resposta, ela sempre vai ter base em evidências e ser construída de forma clara e objetiva para ser de leitura rápida, fácil e não atrapalhar o processo de trabalho de quem está na atenção. Se houver a percepção do teleconsultor que algum caso pessoal foi encaminhado para discussão através da teleconsultoria, esse caso ele vai ser discutido no sentido de fomentar a educação permanente sobre aquele tema. Mas casos pessoais não são objeto da teleconsultoria, porque a teleconsultoria ela é uma discussão entre profissionais sobre um caso que precisa ser cuidado e não uma consulta de um profissional que está à distância sobre aquele caso da pessoa que está mesmo encaminhando a solicitação. Como que são os passos, então, vamos lembrar para solicitar a teleconsultoria? Entrando no portal do Telesaúde Santa Catarina para fazer a solicitação, então é preciso que o profissional tenha já o seu cadastro e use o seu login de acesso e a sua senha. Esse login e essa senha são pessoais, a senha não deve ser compartilhada com outras pessoas, porque tudo que for feito a partir do registro do login e da senha fica ali armazenado dentro do portal para qualquer consulta posterior e fica vinculado ao perfil daquele profissional que solicitou. Depois que digitou o login e a senha, então essa é a carinha da parte interna do nosso portal nesse momento. Precisa, para solicitar, então, clicar no ícone da teleconsultoria, que são os dois balõezinhos ali, um amarelinho e um verdinho, que está indicado com a seta. Clicando nesse link, nesse íconezinho, vai abrir a tela interna, então, do serviço de teleconsultoria, e é aqui que vai ser feita a solicitação de uma nova teleconsultoria. Reparem que na tela eu deixei aqui para vocês verem o perfil de um usuário de teste, só para dar o exemplo, e aqui tem uma série de teleconsultorias já realizadas. Essas teleconsultorias, de acordo com o status de andamento dela, se é uma solicitação nova, se está sendo construída a resposta, se a resposta já foi avaliada ou não, ela vai mudando de cor, mas tudo isso tem a legenda embaixo para cada um poder acompanhar. Eu clicando então aqui onde está destacado com a seta em vermelho em solicitar uma nova teleconsultoria, vai entrar na aba de descrição da dúvida. Então, nesse momento, o profissional vai preencher qual que é a classificação da teleconsultoria que vai realizar. Para os casos que nós estamos falando hoje, no contexto da deliberação, para a solicitação de apoio e discussão dos casos anteriormente ao encaminhamento para o nível especializado, são teleconsultorias clínicas, que aí vão precisar ser vinculadas a de que eu vou estar falando, então qual que é o assunto da teleconsultoria em questão, preencher os campos descrevendo qual é o assunto, a vinculação que ele tem a partir da classificação proposta e descrever a dúvida. Tem um espaço grande para descrição, então é importante que todas as informações relativas ao caso sejam apresentadas para que seja possível o teleconsultor ler essa descrição do caso e elaborar uma resposta que atenda realmente à expectativa de quem estava solicitando a teleconsultoria. Fazendo a descrição da dúvida, logo abaixo, então, a gente vai manter selecionada essa opção de assíncrona, que é o tipo de teleconsultoria por mensagem de texto do qual nós estamos falando. Essa aba abaixo, que é a instituição, precisa ser selecionada só para confirmar de que unidade de saúde que a gente está falando, que está vinculada ao nosso perfil. Podem ser solicitados e anexados para encaminhar para o teleconsultor até 5 arquivos. Então, se você entender que é necessário mandar um laudo de exame, uma imagem,
alguma informação complementar, num arquivo complementar que seja importante para o teleconsultor fazer a avaliação e responder, pode ser anexado e depois clicar em enviar dúvida. Quando eu clicar em enviar a dúvida, aparece então uma caixinha para confirmar as características daquela solicitação, que o serviço de teleconsultoria, então, ele não trata de casos de urgência e emergência, mas sim, nesse contexto, está orientado para a discussão de casos eletivos e com resposta em até 72 horas. Tem uma breve descrição, então, clicando em OK, a teleconsultoria vai ser enviada para dentro do portal do Núcleo Telesaúde para ser, então, teleregulada. O que é isso? Reparem que essa solicitação que eu cliquei em OK na aba anterior, ela já aparece aqui na tela, em branco, na lista do meu usuário. Por que ela está em branco? Ela fica em branco enquanto o teleregulador, que é um profissional médico do Núcleo Telesaúde, ele vai receber essa dúvida e aí ele vai olhar para ela, ver qual que é o tema e quem que é o teleconsultor responsável por responder aquele tipo de dúvida. Então, ele vai encaminhar para esse teleconsultor. Quando o teleregulador encaminha para o teleconsultor, ela vai ficar em amarelinho. Então, se eu mandei uma dúvida agora, daqui meia hora o teleregulador ele viu, encaminhou para o teleconsultor, eu vou ver que vai mudar o status e vai aparecer em amarelinho para mim aquela solicitação. Quando a resposta ficar disponível, ela vai estar em azul e nesse momento, cada um dos usuários solicitantes, eles são avisados que a sua resposta está disponível. Então, quando o teleconsultor responder a minha dúvida, eu vou receber um e-mail, através do e-mail que está vinculado ao meu perfil, ao meu cadastro na Telesaúde, que vai me dizer, sua resposta está disponível para leitura. Aí eu entro no portal do Telesaúde novamente, clico sobre a teleconsultoria solicitada e vai estar lá todo o conteúdo da resposta. Também pode vir anexos com a resposta se for necessário e o texto completo então da resposta. Quando eu recebo a resposta, é possível então e indicado que faça avaliação. Então tem uma opção, quando eu for sair, quando a gente sai da resposta da teleconsultoria, o sistema vai questionar se eu quero ou não fazer a avaliação daquela resposta. Então clicando em sim, a avaliação ela é opcional, mas é indicada, porque é o único canal de comunicação entre o profissional que solicita e o teleconsultor. Então, se clicar em sim, aparece uma lista de perguntas para serem respondidas, indicando se a resposta foi ou não satisfatória, pode enviar um texto complementar também, tem algumas perguntas, então, para responder. Só para fechar, então, nesse aspecto da estruturação da resposta, então a resposta da teleconsultoria, ela contempla mais ou menos os passos que estão aqui apresentados. A orientação inicial é que tem uma resposta direta, clara para a dúvida do solicitante. Depois, o teleconsultor pode usar o espaço da resposta para também fomentar algum aspecto daquele caso que não tivesse sido contemplado pelo solicitante. Então, uma outra forma de abordar o caso, outra possibilidade de tratamento que não foi pensada e questionada, a importância de envolver algum outro profissional da equipe multidisciplinar. Podem ser abordados aspectos que estão sob a competência e a capacidade da atenção primária de manejar aquele caso. Também pensando nos atributos que orientam a atenção primária, de ser acesso de primeiro contato, vínculo, cuidado longitudinal, a coordenação do cuidado, enfim. E fomentando a educação permanente. E ao final da resposta, então, vai a lista das referências utilizadas para construir aquela resposta. As fontes que foram utilizadas, até porque o profissional que recebe a resposta, se quiser, pode consultar os arquivos na íntegra daí para aprofundar o seu estudo sobre o assunto. Em relação, então, à questão legal das teleconsultorias, esse é um tema que às vezes suscita dúvidas, mas as teleconsultorias elas estão legalmente amparadas, tanto no contexto do
programa Telesaúde, que é um projeto do Ministério da Saúde, então as teleconsultorias já são pensadas e tem uma orientação para esse processo de troca, de construção compartilhada entre o profissional assistente e um teleconsultor. Então, justamente pensando em ampliar a capacidade de resposta da atenção primária, sabendo que a gente não tem todos os especialistas acessíveis em todos os contextos, em todos os municípios. Então, aproximar os diferentes serviços e possibilitar essa construção é um papel já pensado para a atenção primária. E o Conselho Federal de Medicina também tem uma orientação para esse processo de inserção da telemedicina. Eles usam o termo telemedicina no contexto da prática médica. Então, o apoio entre os profissionais já está legalmente estruturado, amparado, já tem orientação para isso. Então, esse é sim um serviço que é possível e que tem uma orientação para ser executado. Inclusive, o Ministério da Saúde tem estimulado no cenário nacional, já existem outras experiências e alguns processos até já mais antigos acontecendo dessa articulação do telesaúde com as centrais de regulação, estimulando justamente esse processo para qualificar o acesso ao nível especializado e diminuir as filas de espera. Então, pensando nisso, vale destacar que a atenção primária, a partir dos estudos que já estão disponíveis, ela tem uma capacidade de dar conta de 85% a 90% das demandas dos usuários, e hoje o que a gente tem é que as respostas da atenção primária para a resolução desses casos estão em torno de 70%. Então é aí que a teleconsultoria vem se inserir, nessa lacuna, nesse gap que tem entre o que poderia ser resolvido na atenção primária e muitas vezes a gente não consegue resolver. E isso não quer dizer que a dúvida não exista, ela exista mesmo e vai existir sempre, porque nenhum profissional consegue dar conta de tudo. Mas justamente por isso que é pensada a teleconsultoria, para que se complemente esse saber e possa tornar mais resolutivo o cuidado. Então, a teleconsultoria vem justamente para preencher essa lacuna e ajudar a aumentar a resolubilidade na atenção primária. Só para reforçar, então, o fluxo que a doutora Thelma já apresentou para vocês anteriormente. Então, a partir dessas dúvidas, desses casos que, às vezes, de difícil condução e resolução, o profissional e a equipe da atenção primária não está conseguindo manejar sozinho, vai mandar a solicitação, a teleconsultoria, para o telesaúde. A partir da avaliação do profissional teleconsultor, então, vão ser possíveis esses dois fluxos. Ou a sugestão de conduta para o manejo na atenção primária, ou realmente a sugestão para o encaminhamento para o nível especializado. E no caso do encaminhamento para o nível especializado, é importante destacar que o profissional teleconsultor vai auxiliar nesse processo, classificando o risco desse caso, tornando o acesso mais equânime e realmente priorizando, ajudando a priorizar aqueles casos que precisam chegar para o especialista, ou também orientando para quais exames são necessários, para que quando o paciente vá para a consulta presencial, ele já vá com os exames que realmente o especialista vai conduzir aquela consulta e já conseguir ser resolutivo naquele momento, sem precisar uma vinda posterior do usuário só para trazer o resultado dos exames. E ainda, uma questão que é bem importante é que muitas vezes, a partir dessa orientação de que o caso precisa mesmo ser encaminhado para o nível especializado, o profissional da atenção primária recebe esse retorno, mas faz o que com esse paciente até ele chegar no dia da consulta? Às vezes o paciente pode estar com dor, pode ter alguma necessidade que está comprometendo a forma dele de levar o seu dia a dia, a sua vida. Então, o apoio do teleconsultor vai ser não só para dizer precisa da avaliação com o especialista, mas também sugerir o que pode ser feito nesse tempo para manejar o caso até ele chegar na data da sua consulta. Então,
existe já no estado uma experiência acontecendo há um tempo já, há mais de um ano, com esse tipo de teleconsultoria, de especialista do nível secundário para o nível primário de atenção. Nessa experiência, os profissionais teleconsultores, eles dedicam uma parte da sua carga horária de trabalho no município para realizar as teleconsultorias. E com isso eles não prejudicam o seu trabalho, porque à medida que eles vão realizando as teleconsultorias, orientando os profissionais solicitantes, o fluxo de consultas que vai chegando para eles vai diminuindo também. Então esse processo se torna cada vez mais compartilhado e mais organizado dentro da rotina de trabalho. O teleconsultor que constrói a teleconsultoria, nesse caso, dessa experiência, ele é também o teleconsultor que vai receber os casos, o médico especialista que vai receber os casos para o atendimento presencial. Então, nesse processo, há uma coesão nas condutas dos profissionais envolvidos, porque as mesmas orientações que são dadas através das teleconsultorias são implementadas depois na consulta presencial. E só destacando que o Telesaúde, então, ele é um projeto hoje do Ministério, ele tem esse caráter de formação, de apoio, de pensar essas características técnico-científicas amparadas em referências, em evidências, e por ele ser um projeto, por ele não estar ainda incluído na oferta de serviços dentro do sistema de saúde, é importante a gente pensar a inserção da teleconsultoria nos fluxos que já acontecem na rede para que esse processo se torne sustentável e que a gente consiga organizar essa rede da melhor forma, usando um serviço desse projeto a serviço dos fluxos que estão aí acontecendo e que vocês precisam dar conta no dia a dia e precisam buscar sempre mais qualificar tanto o processo de trabalho quanto a resposta para os usuários que estão aí nas filas de espera. Um exemplo aqui para vocês de uma amostra que foi feita numa avaliação dessa experiência que eu apresentei então no slide anterior. Então, no contexto dessa experiência, a gente teve ano passado, em abril, o início da oferta de teleconsultorias por especialistas da endocrinologia. E esse ano, em janeiro, eles estenderam então para a ortopedia e para uma outra temática da atenção primária. No caso da endocrinologia, que já começou em 2015, em janeiro a gente já tinha um cenário com esse perfil dentro dessa amostra avaliada. Dos 66 encaminhamentos, solicitações via teleconsultoria, 34 foram orientadas para o encaminhamento para o nível especializado. Porém, 4 dessas já voltaram com orientação dos exames que seriam necessários para consulta com o especialista. E 32 foram devolvidas para o manejo na atenção primária. Então, o que a gente vê aqui? Vê um cenário que condiz com aquele do slide de aumento da resolubilidade pela atenção primária. Cerca de 50% das teleconsultorias solicitadas em endocrinologia ocasionaram orientação para manejo na atenção primária. No caso da ortopedia, a gente teve um cenário um pouquinho diferente, porque era o primeiro mês que estava acontecendo, então ainda estava num processo de formação da rede, alguns acertos, ajustes do fluxo, mas do total também, 44 das 117 voltaram com orientação para manejo na atenção primária. 20 voltaram pedindo mais informações, então, no caso clínico, às vezes com alguma informação que estava faltando e que impossibilitava o teleconsultor dar uma resposta adequada para aquele caso, assertiva e objetiva. E 34 tiveram orientação para encaminhamento e outras 19 que tiveram orientação para encaminhamento já foram com a orientação de qual exame era necessário já realizar e levar para consulta com o especialista para que a consulta já fosse resolutiva naquele momento, que o profissional especialista conseguisse dar o encaminhamento sem solicitar uma nova consulta só para trazer os exames.
Então, essa é uma amostra, a gente já tem um cenário que vai mudando ao longo dos meses, mas nesse caso foi feita então essa avaliação detalhada do conteúdo da resposta para ver qual o encaminhamento foi dado. Então, só para vocês visualizarem, aqui é o aumento que vem crescendo mês a mês a oferta de teleconsultorias no quantitativo geral. Então, cada vez mais, a partir do conhecimento da rede desse serviço, os profissionais vêm utilizando e inserindo a teleconsultoria no seu processo de trabalho. Porque assim, além desses fluxos compulsórios e do fluxo que a gente está apresentando aqui hoje, a teleconsultoria é um serviço que ele está sempre à disposição dos profissionais. Então, alguns temas, no caso da endocrinologia e da reumatologia que a doutora Thelma orientou, vão ter os teleconsultores especialistas do nível secundário para dar o encaminhamento, para cumprir esse fluxo. Mas outras dúvidas que os profissionais têm, que vocês têm no dia a dia de trabalho, também podem ser encaminhadas. Tem uma equipe multidisciplinar também de teleconsultores para apoiar a rede toda. No caso da oferta de teleconsultorias específica da endocrinologia, então que na experiência que a gente vem realizando, agora já tem 1 ano e 3 meses em andamento esse processo. Então, janeiro e fevereiro, que tem sempre uma diminuição nas teleconsultorias em geral, porque é mês de férias na rede, muitos profissionais estão fora, tem sempre essa diminuição, mas em geral tem se mantido normal, oscilando um pouco para mais ou para menos, dependendo do mês. E no caso da ortopedia, que começou em janeiro, então a gente ainda está num processo de crescimento, de envolvimento cada vez maior da rede e inserção dos casos para discussão com o especialista. O que a gente já consegue perceber da experiência que a gente tem tido, envolvendo também outras áreas agora em outros municípios, é que geralmente tem um período inicial de adesão, de um pouco de dificuldade até organizar o fluxo, inserir no processo de trabalho. Depois tende a ter uma manutenção, um crescimento da procura, do uso. E depois, novamente, esse período assim, de manter as solicitações e até começar a cair um pouco. Por quê? Por conta daquele processo que também a doutora Thelma destacou, que à medida que os profissionais fazem as teleconsultorias e discutem os casos, eles vão se apropriando desse conhecimento e conseguem em outros momentos já aplicar aquele saber e evitando que precise solicitar uma nova teleconsultoria. Então é isso, ficam os nossos contatos, tanto da gerência de coordenação, da gerência de regulação, quanto do Telesaúde para vocês. E já a gente volta para tirar as dúvidas então e responder as perguntas que vocês tiverem. Vamos começar as perguntas agora. A primeira pergunta é se a princípio somente os casos clínicos dessas especialidades, né? Não temos ainda serviços que disponibilizem teleconsultoria para processo de trabalho nem gestão de coordenação, certo? Então, o Telesaúde, como eu falei, ele oferece teleconsultoria para qualquer temática, dúvidas clínicas, de processo de trabalho, de gestão e coordenação orientadas para atenção primária. Então, esse fluxo que a gente está falando, a partir da deliberação da CIB, a princípio está pensado e indicado, vai começar por essas duas especialidades, de endocrinologia e reumatologia. Além disso, o Telesaúde oferece teleconsultorias para qualquer outro tema. Então, as teleconsultorias estão à disposição de todos vocês, é só encaminhar a solicitação da dúvida, a solicitação, com a dúvida, descrevendo, e ela vai ser encaminhada para um dos teleconsultores da equipe multiprofissional do Telesaúde. Então, são temas tanto clínicos quanto de processo de trabalho, não tem importância. Só que hoje a apresentação a gente focou na teleconsultoria assíncrona e clínica, porque é ela que está prevista para o contexto desse fluxo compulsório a partir da deliberação apresentada. O projeto da Secretaria da Saúde, então, via regulação ambulatorial, ele começa a partir de 1º de agosto para essas duas especialidades e, posteriormente, a gente vai abrindo para outras especialidades que também têm demanda reprimida,
mas isso vai ser posterior. A gente vai começar com essas duas para ver como é que vai ser o andamento das questões e posteriormente a gente abre. Essas são duas especialidades que têm uma grande demanda reprimida, então por isso que a gente está começando por elas. Tá? Lembrando que vão ser utilizadas para os municípios que têm pactuação dessas especialidades com a regulação estadual. A próxima pergunta é de São João do Itaperiú. Vamos ver se entendi. Primeiro realizo a teleconsultoria, aguardo a resposta e daí, conforme a resposta, coloco o nome do paciente no CISREG. E o pessoal também de Schroeder. Eles complementaram, né? Também não entendi isso. Até porque se houver resposta sem necessidade de encaminhamento, não teríamos o porquê de colocar o paciente no CISREG, já que ele nem vai ter que esperar uma consulta. Sim, o paciente só vai poder ser inserido no CISREG depois da resposta da teleconsultoria. E aí, quando for inserirem no CISREG, aí no local onde coloca a indicação clínica, tem que ser colocado o número do protocolo da teleconsultoria e a resposta que você recebeu. Você copia do site da teleconsultoria e cola ali no ícone do CISREG. Casos que forem inseridos no CISREG sem o número e a resposta da teleconsultoria serão devolvidos. A próxima pergunta é de Braço Norte. Eu acho que vocês já responderam, mas eles falam, né? Só confirmando. São somente as duas especialidades nesse primeiro momento. Nesse fluxo compulsório para o acesso às teleconsultorias, às consultas, né? No nível especializado de atenção, sim. Só teleconsultorias de reumatologia e endocrinologia. Contudo, outras dúvidas que os profissionais tiverem podem encaminhar para o Telesaúde que vão ser respondidas discutindo o caso, para orientar conduta, manejo ou até indicar necessidade de encaminhamento. Então, essas duas especialidades é o fluxo compulsório previsto para iniciar agora em 1º de agosto. Outras demandas todas continuam estando acessíveis para discussão através da equipe do Telesaúde. O pessoal de São Joaquim pergunta se só o médico pode enviar os questionamentos ou se pode ser outro profissional. E qual profissional? Somente o médico, tá? Essa senha ela é específica do médico porque envolve a questão de sigilo médico, vão vir informações do caso clínico, resultados de exames laboratoriais, então elas têm que ser inseridas pelo médico e a resposta vai diretamente para o médico também. Mas os outros profissionais da equipe, como eu falei, as teleconsultorias ofertadas pelo Telesaúde, elas estão à disposição para todos, tanto para os profissionais técnicos da equipe, quanto para coordenadores, gestores. Então, se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, tanto clínica quanto de processo de trabalho da equipe como um todo, pode encaminhar para o Telesaúde que vão ser respondidas. Mas nesse fluxo, como a doutora Thelma destacou, são os médicos, porque prevê a necessidade de encaminhamento ao nível especializado. Ou não, né? A próxima pergunta é de São João do Itaperiú. No início de janeiro, recebemos a capacitação para teleconsultoria em endocrinologia e no final de janeiro e início de fevereiro encaminhei 3 teleconsultorias assíncronas e até hoje não recebi respostas. As teleconsultas continuam sendo avaliadas? Essas teleconsultorias, elas com certeza foram respondidas, se elas estiverem dentro do portal, porque a gente faz esse acompanhamento de garantia, assim, né, que não tenha nenhuma teleconsultoria sem resposta. Contudo, para acessar a resposta, tem que acessar novamente o portal e clicar sobre aquela teleconsultoria para ver o conteúdo. Então, o que eu posso indicar para vocês, para depois a gente conferir, fazer a orientação se for necessário, é que vocês mandem um e-mail para o e-mail do Telesaúde que está aparecendo ali na tela, na parte inferior do slide, indicando essa solicitação, quem foi que fez a solicitação e quando foi, e aí a gente vai fazer a avaliação e dar a resposta para vocês individualmente, verificando onde está no portal, como acessar, enfim, para garantir que não foi perdido ou mesmo se alguma coisa não deu certo, que a gente possa ajudar vocês para vocês poderem solicitar em outro momento. O pessoal de Ilhota pergunta, se caso o clínico já tenha os exames e solicite a teleconsultoria, o médico que consultou poderia passar o tratamento já? Sim,
tá? Se ele já tem todos os exames, o médico teleconsultor, ele pode orientar exatamente o que tratamento que vai fazer, se precisa mudar a medicação ou associar uma nova medicação, e aí isso pode ser feito pelo clínico na unidade de saúde. É esse o objetivo. Bom, a próxima pergunta é de Itajaí. Ele pergunta se anteriormente foi comentado que uma vez realizada a teleconsultoria para determinado caso, os casos semelhantes deverão ser conduzidos por analogia. Pois bem, isso quer dizer que os médicos não necessitarão submeter o caso à teleconsultoria? Como ele irá gerar o protocolo para aquela situação? Como a Gersa terá segurança de que o paciente está na conduta adequada? Não, o que acontece é o seguinte, se o médico ele vai receber a informação de como conduzir aquele caso. Então, outros casos semelhantes que sejam de manejo pela unidade, ele pode utilizar essa informação. Mas se ele tiver qualquer dúvida se essa consulta é adequada ou não para esse paciente, ele pode inserir no sistema de teleconsultoria casos parecidos que não sejam semelhantes, não tem problema nenhum. E se ele achar que tem que encaminhar para a especialidade, mesmo que ele tenha o conhecimento da conduta, o caso tem que ser inserido na teleconsultoria sim, para que posteriormente possa ir para o CISREG. Pessoal de Tuporanga pergunta: o ofício era referente a endócrino e reumatologia, e a web foi falado de endócrino e ortopedia, é isso mesmo? Não, acho que só se a gente confundiu em algum momento o termo, mas hoje a gente está falando aqui de endocrinologia e reumatologia. Nesse momento, ainda a ortopedia não está incluída no fluxo compulsório. Lembrando que é para a agenda de endocrinologia geral e reumatologia geral apenas para adultos. O pessoal de Joinville pergunta como está a integração da SMS Joinville com o sistema. Joinville já tem desenvolvido um processo específico de teleconsultorias em endocrinologia para o seu município. Então, nesse momento, não nos foi repassado nada sobre a mudança do fluxo. Então, Joinville é um município que tem endocrinologista na sua rede e já realiza teleconsultorias a partir nessa especialidade para a sua rede. No caso da reumatologia, vai se inserir no mesmo fluxo a partir da pactuação com o Estado. Mas, para o caso da endocrinologia, se não tiver pactuação com o Estado e continuar só usando os seus profissionais da sua rede, o fluxo de Joinville se mantém específico dos seus teleconsultores para os seus profissionais solicitantes. A próxima questão é de Itajaí. Bom, eles comentam. Outra questão, né? O caso submetido à teleconsultoria terá um número de protocolo, certo? Esse número de protocolo deverá ser redigido no laudo médico TFD. Pergunta se deverá ser redigido, no protocolo TFD. O protocolo da teleconsultoria gerará um espelho para ser anexado ao processo TFD? A teleconsultoria, ela fica disponível dentro do portal e o conteúdo dela, ele é de acesso só pelo profissional que solicitou e pelo profissional que respondeu. Então, quando o profissional médico receber a resposta do teleconsultor e essa resposta tiver indicação sugerindo o encaminhamento para o nível especializado, o que o profissional médico vai precisar fazer? Vai precisar pegar o número daquela teleconsultoria e a indicação da conduta feita pelo teleconsultor e anexar no encaminhamento que vai para a inserção do caso para o CISREG, para a solicitação da consulta. Então, é o profissional médico que vai ter acesso a esse conteúdo e que vai poder fazer um copia e cola desse conteúdo para encaminhar junto com a documentação do paciente. Eu acho que eu entendi um pouquinho a dúvida, que os municípios pequenos, eles não têm acesso diretamente ao CISREG. Entendi. Então, ele não vai conseguir devolver essa solicitação para o CISREG. Então, esses dados têm que ser encaminhados para a Gersa, para que a Gersa possa fazer o reencaminhamento da solicitação com o número da teleconsultoria para a regulação. Mas, de todo jeito, o médico vai ter que copiar ali, né? Sim. Ele tem que copiar aquele conteúdo e repassar para enviar para a Gersa também. O pessoal de Videira pergunta: e os pacientes que estão inseridos no CISREG para essas especialidades? É isso que eu já expliquei anteriormente na apresentação. Essas solicitações gradativamente elas vão ser devolvidas,
tá? Vai ser enviada uma listagem por e-mail para as gestas e as solicitações vão ser devolvidas pelo CISREG. E esses casos, então, têm que ser reavaliados e inseridos no sistema da teleconsultoria pelo médico da unidade básica de saúde, tá? E aí, conforme a resposta do teleconsultor, o caso vai ser tomar as condutas na unidade ou a solicitação retorna para o CISREG com o número da teleconsultoria e a resposta. O município de Laguna está questionando sobre quando não houver capacidade instalada para realizar os exames orientados pelo teleconsultor. O que fazer? É isso, vocês vão ter que ver a pactuação daí com o município, né? O exame daí tem que ser avaliado com o secretário de saúde do município para avaliar a possibilidade de realização ou de compra desse exame, ou se tem alguma pactuação que envie para outro município ou para o estado. Ok. A próxima pergunta é de Freiburg. Eles perguntam, e a oftalmologia? Oftalmologia já é um pouco mais difícil, gente, de colocar na teleconsultoria, porque depende do exame clínico do paciente, tá? O médico está ali, é difícil dar uma teleconsultoria sem ele ter o exame ou a avaliação. Então, esses casos realmente têm que ser enviados, a princípio, pelo CISREG ainda. Bom, o pessoal de Joinville comentou sobre a questão da regulação lá em Joinville. Eles falam que aqui em Joinville o grande problema está no questionamento dos médicos da rede sobre a legalidade desta obrigatoriedade, pois o CFM, segundo a Resolução 1643 de 2002, refere que a telemedicina deve ser acionada segundo o critério do médico assistente. A rede aqui está argumentando que este seria apenas um mecanismo de dificultar e restringir o acesso do médico. Vocês poderiam comentar? Eu acho que a reflexão que é importante ser feita, primeiro, como a doutora Thelma falou, em nenhum momento vai se restringir o acesso. O fluxo está sendo pensado para otimizar esse processo e para diminuir a espera pelo atendimento. Então, em Joinville mesmo, a gente já vê resultados muito claros nesse sentido. A fila de espera pelo atendimento nas duas especialidades que estão sendo trabalhadas nesse contexto de teleconsultoria por especialista do nível secundário para atenção primária, diminuíram a fila de espera e o acesso está muito mais rápido, está equânime, está melhor para os usuários. E em outras experiências no Brasil e no que a gente tem contato, o tempo de resposta da teleconsultoria, que é de 72 horas, muitas vezes ele é menor do que o tempo de sair a ficha de encaminhamento do usuário de dentro da unidade para o sistema de regulação. Então, a resposta do teleconsultor, ela muitas vezes vai ser mais rápida do que o fluxo administrativo de inserção daquele usuário na fila de espera. Então, de todas as experiências implementadas que a gente tem contato, especialmente aqui no Brasil, usando a teleconsultoria nesse processo, a qualificação do processo ela é sempre visível. Então, tanto para os profissionais que se sentem muitas vezes mais fortalecidos, mais seguros da conduta que estão tomando, do encaminhamento que estão fazendo e principalmente para o usuário, que consegue acessar mais rápido e muitas vezes não precisar se deslocar 300, 400, 500 quilômetros para acessar um especialista e poder ser cuidado na própria unidade, pela sua equipe de referência. Então, Joinville mesmo, a gente tem resultados muito claros. A experiência que a gente apresentou aqui, inclusive, do município de Joinville. Então, esses resultados estão presentes na rede. E de janeiro, que é essa amostra mais detalhada para cá, os resultados só melhoraram. Então, o relato da rede, em geral, ele é muito positivo. E a orientação do CFM, ele prevê a teleconsultoria, né? Esse apoio entre profissionais, e aí a forma como se institui no fluxo depende muito da necessidade de cada região, de cada município, e aqui no estado está pensada justamente para essas especialidades por conta dessa fila de espera. Então, a ideia não é restringir o acesso, de forma nenhuma, é justamente otimizar esse acesso e melhorar a organização como um todo. Não sei se a doutora Thelma tem alguma coisa a acrescentar. É isso mesmo, gente. Não é permitido pelo CRM a teleconsulta, mas sim a teleconsultoria, né? Então, é uma consulta de médico para médico. O pessoal de Bela Vista está perguntando a partir de que dia os médicos podem fazer essas teleconsultorias. Posso já iniciar o chamamento de usuários que estão inseridos no CISREG?
Tá, a consultoria começa então a partir de 1º de agosto, até 30 de agosto as solicitações podem ser inseridas no CISREG e a partir dessa data, então vocês podem inserir no sistema de teleconsultoria, que a partir dessa data o médico vai ter então um prazo de 72 horas para responder. Tá? Quanto às solicitações que já estão no sistema, se vocês quiserem avaliar algum paciente, mas aguardem que progressivamente a Central de Regulação vai encaminhar para vocês a listagem com os pacientes que deverão ser reavaliados e as devoluções das solicitações do CISREG, porque isso será feito gradativamente, começando pelos pacientes que já foram inseridos primeiro na regulação. Tá? Tem especialidades, tem pacientes ali de 2012, 2013, então a gente vai começar por esses casos mais antigos. E em relação a essa preocupação de Joinville, acho que a gente já vai também deixar anotado, reforçar isso que vocês estão colocando e pensando também na discussão dos novos fluxos e para dar um retorno para vocês, para ajudar a pensar em como diluir essas preocupações, em como atender esses anseios dos profissionais médicos, mas em todo momento o papel... a teleconsultoria, como eu falei, ela está prevista na oferta de serviços do Telesaúde e a inserção dela nesses fluxos responde às necessidades da rede mesmo. Então, como colocar ela a serviço do fluxo está sendo pensado para qualificar esse processo no estado, em cada um dos municípios. Então, a gente vai anotar, vimos aqui as colocações de vocês, reforçando, e podemos dar um retorno mais específico para ajudar vocês, então, para tentar auxiliar de como o município pode conduzir isso também, a partir desse apoio, né, do que a gente está construindo também de forma compartilhada. Nesse sentido também, o pessoal de Joinville pergunta, né, gostaria de saber dos médicos e da equipe se eles já receberam alguma manifestação nesse sentido de questionamento da legalidade, questionando a legalidade. Dos médicos e da nossa equipe? Da equipe do Tele? A gente já recebeu, né, já soube dessas questões e tem sempre apoiado naquilo que a gente tem domínio, né, que é como está prevista a teleconsultoria a partir da orientação do Ministério da Saúde, dessas normativas que estimulam e indicam o trabalho compartilhado do Telesaúde com as centrais de regulação, fazendo essa avaliação da fila, olhando para as necessidades que mais precisam desse apoio e a partir da disponibilização desses documentos que orientam a legalidade de como pode ser ofertada a teleconsultoria, né? No contexto do programa Telesaúde no Brasil e também a partir das normativas que orientam o trabalho de cada categoria profissional. Mas isso já não é uma questão que está sobre o nosso domínio. Cada profissão tem o seu conselho, as suas orientações legais de conduta. Então, essa discussão, ela com certeza precisa ser pensada e feita e justamente para qualificar cada vez mais esse processo. Mas... sim, eventualmente podem acontecer esses questionamentos e esse momento, como a gente teve hoje, de discutir essas questões, é o que está ao nosso alcance fazer, né?